Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Mais um episódio. Havia, como sempre, há uma miríade de coisas sobre as quais refletir, mas hoje juntei três coisas que aparentemente são totalmente díspares, mas que na minha cabeça são completamente encadeadas. Então, durante o fim de semana, eu tive conhecimento, tenho aqui anotado que é para não me enganar, que cursos universitários, estou a falar em universidades anglo-saxónicas, mas podiam ser portuguesas porque seria igual. Cursos universitários de literatura incluem aulas de leitura de livros no seu currículo académico. Foi o Francisco José Viegas que lançou este post no Twitter e eu fui vasculhar sobre isso e fiquei horrorizada, como é óbvio, porque ler é tudo, é tudo. E eu estou a ler e estou completamente, respiro o livro, penso no livro, cada bocadinho que eu tenho é para ler. Demora um bocadinho porque eu estou a ler, a fazer notas e a tirar e a sublinhar. Estou a ler o livro do Miguel Carvalho, Por Dentro do Chega. Este livro é uma agonia. Cada capítulo é uma agonia, é um cenário de terror, é devastador. Se eu fosse mais jovem, estaria ou a arrepiar os cabelos todos, ou chorar, ou vomitar, embora eu não vomite por causa de um livro já há muitos anos. Tirando este, que de facto está a ser. É uma agonia, não tenho outra palavra. Li dois livros muito marcantes na minha vida, que tiveram o mesmo efeito. Um, este ano, da Carmen Villada, As Malditas, em que cada capítulo foi uma faca, foi um murro, sobre mulheres que vivem de sombras e nas sombras, humilhadas, espancadas, amaldiçoadas, ofendidas e que ainda assim conseguem ter momentos de esperança e de luz e de riso. É sobre transexuais na Argentina e ela própria é transexual. E há muitos anos li o American Psycho, o Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis, que eu lembro-me quando comprei o livro, a livreira onde eu costumava comprar livros disse-me: não leia nem bem disposta, nem mal disposta, nem antes de ir de férias, nem durante as férias, nem depois de vir de férias, nem triste, nem feliz. Então quando é que leio o livro? E trouxe-o, na altura ainda só aqui passava férias, foi a terceira vez que aqui vim. Era jovem. E li o American Psycho. Foi o único livro que interrompi para vomitar. Porque, não sei se algum de vocês já leu, é a história de um yuppie bem sucedido, que como anda, é uma pessoa muito entendiada e que muito blasé, então para dar algum ânimo à vida, tortura e mata os transparentes, ou seja, prostitutas e sem-abrigos. Uma absolutamente descritivo, absolutamente a imagem do horror, da indiferença, e eu lembro-me que interrompi o livro a miúdo para vomitar, nunca mais li aquele livro, nem sequer sei onde é que ele está, e, e lembro-me de tudo, cada detalhe. Foi terrível.
Este sobre o Chega é muito parecido, o efeito, embora evidentemente já não me dê para ir vomitar e chorar e bradar aos céus quando estou a ler, mas é um livro completamente que está a ser de leitura compulsiva. A última vez que tive isto foi, tirando com a Carmen Villada, acho que foi na trilogia do Falco, do Reberte, que li os 3 livros em menos de uma semana. A ascensão do Chega. Pelo menos em Portugal, só é possível porque pessoas que vão para a universidade não sabem, não têm capacidade de ler um livro, sobretudo um livro que tenha mais de, quer dizer, mais páginas do que um livro da Anitta. O que é absolutamente dramático. É por isso que eu já fiz um episódio sobre isso e repito tantas vezes, não há nada que os ditadores ou os autocratas gostem mais do que povos ignorantes, porque são facílimos de manipular. E é devido a essa manipulação e a pessoas cuja única informação que têm é através das redes sociais e que não sabem distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira, é propaganda a Goebbels, mensagens curtas, muitas vezes repetidas e verdades descontextualizadas. De forma que, quando são apresentadas de uma forma mentirosa, manipulativa, aldrabona. E tudo isto porque eu ontem vi, não sei se estavam, porque não estou no sítio, estavam de facto os outdoors, os placares, os cartazes espalhados por Portugal inteiro, ou se só foram postados em redes sociais. O que vai dar exatamente ao mesmo, porque hoje em dia o melhor sítio para pôr cartazes é nas redes sociais e não em sítios físicos. Porque num sítio físico, por exemplo, uma pessoa que esteja em Viseu vê os cartazes que estão em Viseu, mas não vê os cartazes que estão em Faro. Em princípio, 1 ou 2 pessoas pode ver, mas o resto não vê. Nas redes sociais não há espaço, não há distância, de forma que toda a gente vê. E eu vi pérolas como isto não é o Bangladesh e os ciganos têm que cumprir a lei. Em relação ao isto não é o Bangladesh, não é. E eu sei que a grande fúria dos coisos são os indostânicos e da burca também são os indostânicos. Os indostânicos não usam burca, mas isso, coitados, eles não sabem. O Bangladesh também não sabem nem o que é, nem como era, nem o que ficou, nem como é que foi, nem como é que não foi. Para tanto, se calhar bastava ouvir uma canção da Joan Baez chamada Story of Bangladesh. É um ótimo ponto de partida para começar a compreender. E os ciganos também têm que cumprir a lei, honestamente. Isso a mim só me dá vontade de rir. Porque a manipulação é tão óbvia. Porque os ciganos são uma invenção. Os ciganos são portugueses há 500 anos que pertencem a uma determinada etnia, tal como os judeus são portugueses que pertencem a uma determinada, não lhe chamo etnia, mas talvez uma determinada raça, ou etnia, tanto faz. Agora é contra os ciganos. Se alguém leu O Último Cabalista de Lisboa, do Zimmler, fica a saber a história de um auto de fé feito num recio, onde foram queimados bastantes judeus. Exatamente a mesma coisa. É que é exatamente a mesma coisa. E esta noção de que a história não se repete, mas rima, que não é as pessoas serem analfabetas, mas terem uma total iliteracia, serem fáceis de manipular,
Em relação ao livro do Chega, eu já vi, aliás, qualquer pessoa que saiba ler, qualquer pessoa que leia o livro, nunca mais vota no Chega. Eu juro. Nos coisos. Nunca mais vota na. É impossível. Agora, é preciso saber ler. E é preciso conseguir ler e assimilar um livro que tem quase 800 páginas. Nem todas, a maior parte das pessoas não consegue. Então, se num curso de literatura há uma unidade curricular para ensinar a ler um livro, isto para mim, tudo isto é estranho. Mas, em relação a esse livro, outro dia havia um debate no Twitter, no X, como sempre, todas as pessoas dizem qualquer coisa, e houve uns que são adeptos dos coisos a afirmar imediatamente que este livro foi de certeza absoluta escrito pelo ChatGPT. Ninguém poderia escrever uma coisa assim. Pois claro, porque naquelas mentalidades iliteradas e sem leitura nenhuma, haver um Maduro que escreve um livro com 800 páginas, só pode ser mentira. Por acaso não lhes ficou nada bem esse comentário. Ler é um ato de resistência. Raciocinar, debater, questionar são atos de resistência. Por isso, meus amigos, em todas as latitudes, #resiste. Sempre. Entretanto, esta semana vai haver um encontro entre o Xi e o Trump, que eu estou em pulgas para ver o que é que vai dar, embora tenha um. A minha aposta está feita. Eu depois digo se foi confirmado ou não. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a subscrever, a visualizar, a fazer comentários, a sugerir-me temas, a desafiar-me, a partilhar. Please, please, ajudem-me a continuar a crescer. Até breve.